Em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia... Me perdi no tempo, perdão. Do dia 15 de março de 2018. Lembrando os nomes e diz que a sessão extraordinária desse dia é somente para votarmos, para apreciarmos então o veto do prefeito municipal ao nosso projeto legislativo de número 003. Como o processo e também o veto já foi lido, né, na última sessão ordinária, então dispensa a leitura nessa sessão e os comentários, enfim, a serem tecidos pelos nobres edis deverão ser somente sobre o fato em questão, somente sobre o projeto, ou a mensagem de veto, para não dispersarmos. A votação, então, ela ocorre de forma nominal, seguindo uma ordem alfabética, e o vereador deve dizer: eu, vereador fulano de tal, voto a favor, voto sim a favor do veto, ou voto não, então é contra o veto, certo? Só para explicar, então, ao pessoal de casa e dar uma boa noite também aos colegas vereadores, né? A gente estava aqui minutos antes conversando e acabei me passando na hora de saudar. Então, uma saudação a todos os vereadores e grata pela presença de vocês, e saudar o povo de casa e explicando ao pessoal também que a gente aguarda 15 minutos, né, de tolerância previsto no nosso regimento interno quando há ausência de algum vereador, então a gente aguarda 15 minutos para saber se o vereador chega ou não. Então nós registramos a ausência, inclusive, do vereador Walter Carizotto, da bancada progressista. Podemos tocar ficha, então? Vereador Alessir? Perdão, vereador, perdão. Desculpa, então, vereador. Eu passo, então, a palavra ao líder do governo para que faça a defesa do veto, né? Acho que a gente não tinha feito isso na última sessão, me passei e desculpa. Obrigado, senhorita presidente. Boa noite a você, boa noite aos colegas vereadores, Cassiano e Luiz Carlos, membros da mesa diretora, doutor Antônio Marcos, Dom Dede Alexandre, Silvana, assessora de imprensa, vereadora Rosane, vereador Paulo, vereador Alessir, vereador Ivar. Boa noite a quem nos acompanha em suas casas ou nos seus locais de trabalho pelo Facebook. Eu vou ser breve, né? O veto ele foi lido na sessão passada, então quem acompanhou a sessão passada, mesmo estando em casa ou no trabalho, já pôde e inclusive está disponível, né, no site da Câmara de Vereadores. Então acho que não é necessário tecer comentário muito prolongado sobre o veto, apenas como líder do governo dizer que o prefeito, conforme a lei orgânica e a Constituição permite a ele, teve um tempo de estudo nas mãos do procurador do município, Dr. Maurício Venturim Kinin, e após esse estudo ele optou por vetar o projeto que cria então, né, o cargo para o Poder Legislativo Municipal. Ele caminhou este ofício à Câmara de Vereadores, que também foi lido aqui, né, na sessão passada, expondo, né, a Câmara, a comunidade que acompanha as suas razões e em nenhum momento desrespeitando, né, ao projeto proposto pela mesa diretora, né. Eu tenho certeza de que há razões para propor este projeto, né? O Poder Executivo tem essa certeza que a Câmara fez o projeto entendendo da necessidade que havia para fazê-lo, mas também o prefeito, em análise, optou então por vetar integralmente, expondo conforme a Constituição, né? Principalmente no artigo 37, no inciso 2º, também ele tem algumas razões, inclusive com jurisprudência do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, citando aí alguma jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado, e entendeu então que deveria votar
alegando algumas razões que estão escritas nos vetos. Se precisarem entender os vereadores, eu posso discorrer sobre as mesmas. Então, isso inicialmente é o que eu tenho para falar. Eu creio que fica na mão do Legislativo, do Poder Legislativo, né, de nós vereadores, optar pela mensagem do veto, obviamente, como disse a nossa presidente, votando sim, ou então, no caso, votar não e derrubar o veto. Então, este projeto, para lembrar da população que está em casa, é o projeto de lei legislativo 003/2018, que cria o cargo de provimento em comissão no Poder Legislativo. Então, é sobre esses fatores, né, que o veto veio principalmente tentando, obviamente, eu vejo aqui que o prefeito não quis prejudicar, porém, tentar, e aqui eu trago na mensagem do veto, a palavra do prefeito, onde ele presidiu, né, o CORED da Muxer, não estou saindo do assunto, e lá também se deparou com um apontamento do Tribunal de Contas, e a gente sabe que outras câmaras também têm só CCs, ainda não foram apontadas, mas a ideia, no caso, seria o cargo, né, efetivo. Então, essa é uma das sugestões que está aqui no veto, né, enfim, também essa alegação, e também eu tenho certeza que, se o Executivo entende que desrespeita o princípio constitucional do concurso público, não está errado em vetar o projeto. Como eu poderia dizer que, no entendimento, talvez, doutor Marcos de Alexandre, nosso procurador, nosso assessor jurídico da Câmara, eu poderia dizer também que a própria Constituição, a própria lei brasileira, no entendimento do jurídico, do meio jurídico, ela pode entender, né, de uma maneira, né, divergir um outro assessor jurídico também, e tudo isso faz parte da política para tentar achar um consenso, e a razão de ser ou não ser inconstitucional só poderia ser dita, nesse caso aqui, pelo Tribunal de Justiça, né. Então, acho que não precisa para isso, eu acho que da minha parte, né, eu defendo aqui o veto, né, como líder do governo, e fico à disposição dos colegas aí para nós conversar ou votar o projeto. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir, líder do governo. Mais algum vereador gostaria de se manifestar em relação ao veto? Não havendo, então, mais manifestações, encerramos a fase de discussão e passamos para a fase de votação, que será nominal, conforme já falamos. Vereador Alessir. Eu, vereador Alessir Benetti, eu voto a favor ao veto. Vereador Cassiano. Vereador Alessir Benetti, da bancada do PP, vota sim. Eu, vereador Cassiano Desores e Caon, voto não, contra o veto do prefeito municipal. Vereador Cassiano Desores e Caon, bancada do PMDB, vota não. Vereadora Gislaine Zilioto. Então, eu, vereadora Gislaine Zilioto, voto não. Vereadora Gislaine Zilioto, bancada do PT, vota não. Vereador Ivar Guerra. Eu, vereador Ivar Guerra, voto sim ao veto. Vereador Ivar Guerra, bancada do PP, vota sim. Vereador Luiz Carlos. Eu, vereador Luiz Carlos Scapinelli, voto não. Vereador Luiz Carlos Scapinelli, bancada do PT, não.
Vereador Paulo Roberto Agostini. Eu, Paulo Roberto Agostini, voto não. Vereador Paulo Roberto Agostini, bancada do PSDB, vota não. Vereadora Rosane. Eu, vereadora Rosane, voto não ao veto do senhor prefeito municipal. Vereadora Rosane Pereira de Souza, bancada do PMDB, vota não. Vereador Valdir. Eu, vereador Valdir Pereira Bueno, bancada do PTB, voto sim ao veto. Vereador Valdir Pereira Bueno, bancada do PTB, vota sim. Então, nós temos aqui 3 votos sim, descontando o voto da presidente, que é o voto de Minerva, 4 votos não. Então, venceu, foi rejeitado, foi derrubado o veto do senhor prefeito. Por 4 votos a 3. Obrigada, secretário Luiz Carlos. E assim, nada mais então havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e uma boa noite a todos.